Agora sim o bicho vai pegar. Olha só, bem-vindos, muito bem-vindo, muito bem-vinda a uma fake live, né? Uma live que não é bem uma live. E eu já vou te mostrar por quê. Eu precisei fazer essa live durante algum tempo para te mostrar como é que você vai aprender palavras, aprender vocabulário sem usar o Anki. Então, essa live daqui eu vou ter alguns cortes ao longo dos dias aí pela frente que eu vou fazendo eu usando este método chamado método da lista de ouro. Eu vou mostrar para você como é que você pode otimizar o teu aprendizado de vocabulário sem necessariamente usar o Anki. Muitas pessoas não gostam de usar o aplicativo Anki ou qualquer outro aplicativo de celular para aprender idiomas. E eu descobri há um tempo atrás um método que você precisa usar apenas algumas coisinhas, alguns equipamentos muito simples de serem encontrados. Deixa eu ajustar essa câmera aqui que tá meio estranho. Então, qual que é a primeira coisa que você vai precisar fazer? A primeira coisa que você vai ter que buscar vai ser uma fonte de palavras, tá bom? Uma fonte de palavras que principalmente são palavras frequentes. E onde que você vai encontrar esse tipo de fonte? Eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador, onde eu tenho uma fonte já separada para você. Então o que você vai fazer? Você vai entrar, deixa eu trocar de tela aqui. E deixa eu, colocar minha cabecinha aqui do lado. Você vai entrar no meu site aqui, você vai em recursos e em buscador múltiplo, tá bom? Quando você for em buscador múltiplo, você vai encontrar aqui, dentro desse menuzinho aqui, se você tiver no celular, esse menuzinho que vai estar em cima, tá? Vai estar em cima aqui. Você vai encontrar aqui esse botãozinho aqui escrito lista de frequência. E esse site aqui ele vai te dar listas de frequência para vários idiomas. Esse aqui já é uma fonte de palavras boas. Por exemplo, deixa eu colocar uma lista de frequência de inglês aqui, por exemplo. Ó, tem várias palavras boas aqui, tá? E a única coisa que você vai precisar é pegar e jogar essas palavras em um buscador de frases. Por exemplo, dentro aqui do meu buscador múltiplo, tem para mandarim, frase, mandarim, italiano, francês, alemão, espanhol, tem para bastante coisa. Se você coloca uma palavra aqui em inglês e dá um enter, ele vai buscar vários resultados, incluindo, por exemplo, imagens, né? Deixa eu te mostrar aqui. Ele mostra imagens e também mostra frases, tá? Então você pode usar um desses buscadores, como o meu buscador múltiplo, que você pode usar, ou até mesmo esses buscadores como o reverso contexto, tá bom? Você escolhe onde você vai encontrar as palavras aí, onde você vai pegar suas palavras. Mas a primeira coisa que você precisa então é uma fonte de palavras. Você pode sim usar um livro que você está lendo. Por exemplo, recentemente eu tô e nessa técnica eu vou usar junto com você, eu vou usar o francês como exemplo quando a gente estiver fazendo a técnica, mas eu não peguei uma lista de frequência. Por quê? Porque o primeiro item que você precisa na sua lista para você fazer uma fonte de palavras. E eu te falei que você pode usar uma lista de frequência unida a um buscador de frases, porque a gente vai aprender necessariamente frases e não palavras. Mas o que eu fiz? Eu tô lendo um livro do Honoré de Balzac, né? Não sei se você conhece, um grande escritor francês. Eu tô lendo o livro dele, Les Lys de la Vallée, né? Como se fosse Os Lírios do Vale, né? E esse livro foi da onde eu estou tirando as minhas frases, tá? Então é somente uma fonte de palavras. Pode ser uma revista, um dicionário, um livro que você está lendo, algo que você goste e você pode pegar como fonte de palavras. Essa é a primeira coisa. Agora, a segunda coisa que você precisa é um caderninho, né? Pode ser um caderninho pequenininho como esses daqui, tá? Mas eu recomendo que você pegue um caderno grande. Eu não gostei desse caderno pequeno, porque as frases ficaram um pouco juntas, um pouco bagunçadas. Eu não tenho uma caligrafia tão bonita assim. Então eu recomendo que você pegue um caderno grande. E para além, então, o segundo item é um caderninho, de preferência que ele seja bonitinho, tá? E o terceiro item é você vai precisar de canetas de 4 cores diferentes, tá? Eu gosto das normais, da azul, vermelha e a preta, como eu não gosto de nenhuma outra cor, eu uso uma lapiseira que é um cinzinha, um cinza claro com uma outra cor diferente. Mas você precisa de 4 cores diferentes, beleza? E um outro item que você vai precisar também é um calendário, tá bom? Você vai precisar, então, uma fonte de palavras, 4 canetas de cores diferentes e um caderno, de preferência que o caderno seja grande, e no final de tudo um calendário, tá bom? E agora a gente vai lá passar para a parte de fazer essa listinha, vamos lá? Muito bem, como é que funciona a técnica dessa lista e como você e nós vamos utilizar essa técnica durante mais ou menos uns 45 dias aí para você ver como é que ela funciona. Ela funciona de uma maneira bem simples, como essa foto aí tá te mostrando. A primeira coisa que você vai fazer você vai separar o seu caderno em 4 etapas. A folha da esquerda, da direita acima, embaixo. Então será a lista A, B, C ou D. Escrevendo exatamente como eu estou escrevendo nessa imagem aí para você.
Depois disso, a gente vai começar escrevendo uma lista de frases. E esta uma lista de frases vai ter de 5 a mais ou menos umas 15 frases, tá bom? Em que você, você buscou as frases, você está querendo aprender umas das palavras lá. O importante aqui é o seguinte, você deve escrever de 5 a 15, não escreva menos que 5 e não passe de 15. E como você vai fazer para escrever? Você vai pegar sua fonte de palavras, pegar a frase de onde você tirou essa palavra, Tem que ser uma frase, não adianta escrever palavras soltas, ela tem que estar aplicada dentro de uma frase. E você vai enumerar, Lista 1. Você vai começar enumerando a frase. Da lista 1, a primeira frase vai ser a frase de número 1. E a gente vai começar. Frase de número 1, 2, 3, 4, eu vou fazer até 5, como você pode estar vendo aí. Então, a gente vai fazer isso durante os próximos 15 dias. Em uma folha nós temos 2 colunas. A primeira coluna é do idioma original que você está aprendendo. Nesse caso, no exemplo que eu estou te dando, é o caso do francês. Eu estou escrevendo as frases em francês na coluna da esquerda e na direita eu estou colocando a tradução. Eu vou escrever 5 frases em uma coluna e na coluninha do lado eu vou escrever a tradução e eu vou fazer apenas isso durante um dia. E aí a gente vai fazer isso durante os próximos 15 dias. Vamos lá? Vamos escrever então uma lista de frases eu vou fazer 5, você pode fazer de 5, eu peguei o mínimo, tá? Porque o caderninho é pequeno. Eu peguei o mínimo de 5 a 15 frases durante 15 dias. Então vamos lá, vamos, passar esses 15 dias num passe de mágica pra gente ver o que a gente vai ter que fazer daqui 15 dias. Vamos lá? Muito bem, muito bem. Nós estamos no dia 15, 16 por aí. E o que eu quero te mostrar hoje? Depois de a gente ter escrito durante 15 dias as nossas listas, a gente só fazia isso, Escrevia a lista A, pulava uma folha, escrevia a lista A de novo. Nós escrevemos 15 listas A. E agora o que a gente vai começar a fazer? Nós estamos no dia de número 16 e agora tá na hora da gente escrever a lista de número 16 e voltar a fazer a primeira destilação da lista de número 1. A gente vai então escrever a nossa lista de número 16 com todas as 5 palavras novas que a gente quer aprender dentro de uma frase e a coluna do lado da tradução, exatamente como a gente vinha fazendo. Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Agora, como faz 15 dias que a gente escreveu a primeira lista, tá na hora de a gente fazer a primeira destilação. E o que é a primeira destilação? A gente vai tapar a coluna da tradução, como você pode estar vendo aí, e nós vamos ler a frase que está na coluna da esquerda, na coluna original, e a gente vai ver se a gente lembra dela. E se a gente não lembrar, a gente vai fazer a destilação da lista A para a lista B, que é do outro lado dessa folha da direita aí. A gente só vai escrever na nossa lista B aquilo que a gente não lembrar, aquilo que a gente não recordar. E aí sim, a gente vai fazer a primeira destilação da lista de número 1, a gente vai fazer a destilação da coluna A para a coluna B, e o formato vai ser o mesmo. Você escreve o original em um lado da folha e a tradução do outro lado da folha. Nesse dia de número 16 é só isso que a gente precisa fazer. É a primeira destilação da primeira lista e a gente também escreve a lista de número 16. Beleza? Então, a gente se vê daqui 15 dias de novo, que a gente vai continuar fazendo isso. Amanhã nós vamos escrever a lista de número 17 e vamos fazer a destilação da lista de número 2. Lista 18, vamos fazer a destilação 1 de A para B da lista de número 3. E assim sucessivamente. Escreve uma lista nova, volta a fazer uma destilação. Escreve uma lista nova e volta a fazer uma destilação. Por quê? A razão científica é o seguinte: muitos pesquisadores descobriram que 15 dias é um período ótimo para você revisar alguma matéria. E é por isso que a gente só volta a uma lista passado 15 dias que a gente escreveu ela, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Eu vou avançar mais 15 dias e nesses próximos 15 dias eu vou estar fazendo uma lista nova e fazendo apenas uma destilação. E daqui 15 dias a gente se encontra aqui pra gente saber o que a gente tem que fazer daqui 15 dias. Vamos lá? Muito bem. Muito bem, muito bem. Olha só, voltamos, Faz um tempinho aí que a gente tá fazendo essa nossa listinha. Faz mais ou menos uns 30 dias que a gente vem fazendo as listas. Então, a gente está no dia de número 30. O que acontece aqui?
No dia de número 30. Bom, faz 30 dias que a gente está escrevendo listas e a gente está escrevendo agora a lista de número 30. Quando a gente estiver escrevendo a nossa lista de número 30, o que a gente vai ter que fazer agora? Eu vou escrever uma lista nova do mesmo formato, escrevendo a lista A de número 30, a lista A, e do lado, uma coluna do lado com a tradução. Eu vou voltar lá na lista de número 1, porque não sei se você lembra, mas hoje, no dia de número 30, faz 15 dias que a gente fez aquela primeira destilação, da lista A para a lista B. E a gente tem agora que fazer a segunda destilação, que é da lista B para a lista C. Então é exatamente isso que a gente vai fazer nesse dia de número 30. A gente vai escrever a lista de número 30, a gente vai voltar na primeira lista e lá na primeira lista a gente vai fazer a destilação de B para C. Mas tem outra coisa que a gente vai fazer agora também. Faz 15 dias que a gente escreveu a nossa lista de número 15, não é verdade? Nós temos 3 períodos agora no nosso caderno. Primeiro período, faz 15 dias que nós fizemos a destilação de A para B. Então está na hora de fazer a destilação de B para C da lista 1. Só que também faz 15 dias que a gente escreveu a lista de número 15. Então está na hora de fazer a destilação de A para B da lista de número 15. Seria muito complexo você lembrar de todos esses números se você não tivesse esse calendáriozinho que eu vou te dar aí. E é só você seguir esse calendário para você ir vendo quando é que você precisa fazer as destilações. Depois vai ficar tudo automático, porque basta você voltar às páginas do caderno e ver qual é a última destilação que você fez, e é só fazer a próxima, que aí fica tudo, que daí fica tudo ajeitadinho. Mas até você chegar no dia de número 45, você tem que ir cuidando pelo calendário, e é exatamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Então, nosso dia de número 30, nós temos que fazer o quê? Nós temos que escrever a lista de número 30, fazer a destilação de B para C da primeira lista e fazer a destilação de A para B da lista de número 15. Então, feito isso, eu vou avançar mais 15 dias aqui, vão ser 45 dias que a gente vai estar escrevendo palavras, que a gente vai estar aprendendo palavras, e vamos ver como é que a gente finaliza esse período de 45 dias fazendo as listas e como você segue, né? Doravante, né? De hora avante, né? Eu adoro essa palavra, sempre quis falar doravante em algum vídeo. Vamos lá? Daqui 15 dias, vão ser 45 dias que a gente tá fazendo a lista. E como é que a gente vai estar com essa lista? Vamos lá? Muito bem, muito bem, muito bem. Mas ó, 45 dias que a gente tá fazendo destilações no caderninho, que a gente tá aprendendo essas palavras. E hoje, no dia de número 45, o que a gente vai ter que fazer? Bom, no dia de número 45, a gente vai ter que escrever uma lista nova, voltar lá na primeira lista e fazer a destilação de C para D, se tem alguma palavra, como você pode estar vendo aí, não tive nenhuma palavra que eu não lembrei, então simplesmente não precisa fazer nenhuma destilação. Voltar lá na nossa lista de número 15 e fazer a destilação de B para C da lista 15 e avançar lá para a nossa lista de número 30 e fazer a primeira destilação de A para B. Então hoje, que é o dia de número 45, nós estamos, né, digamos assim, no ápice da lista de ouro. Que é isso que você vai buscar fazer todos os dias daqui para frente. Escrever uma lista nova, fazer uma destilação de C para D, fazer uma destilação de B para C e fazer uma destilação de A para B. E é simplesmente isso que você usa para fazer as destilações e aprender vocabulário dessa maneira. Quais são alguns benefícios de você usar essa técnica para você aprender idiomas? Primeiro, o grande pesquisador de Harvard, o Jean-Luc Vallée, ele mostra que quando a gente está usando a nossa memória motora, ou seja, escrevendo mesmo à mão, a gente tem uma maior facilidade de memorização. Por quê? Ele diz o seguinte: o processo de memorização, principalmente em matérias abstratas, palavras, outros idiomas, é você tentar transformar aquelas palavras em uma certa imagem dentro da tua cabeça. Não, ele não quer dizer que toda palavra você tem que pensar numa imagem, mas o teu cérebro associa determinadas formas na sua própria cabeça. E ele diz o seguinte, depois de várias pesquisas, que quando a gente escreve, a gente faz essa associação de uma maneira mais fácil. Não somente esse estudo, mas também um estudo de Princeton, em 2014, mostrou que se a gente digita, né, no computador e se a gente escreve,
O segundo grupo, o grupo que escrevia, ele tinha uma memorização e uma retenção muito melhor do que o primeiro grupo que só digitava. Então, por isso, muitas vezes as pessoas que usam o Anki, eles têm uma perca um pouco de memorização se a gente for comparar pessoas que usam o vocabulário da lista de ouro. Agora, o estudo, e esse é o último que eu vou citar, foi do Timothy Smoker. Ele mostrou que quando a gente precisa reconhecer as palavras, e essa é para o pessoal que está aprendendo japonês, mandarim, coreano, russo, algum desses idiomas que tem o alfabeto diferente do português, a gente tem um reconhecimento das palavras, um reconhecimento dos caracteres mais assertivo, de uma maneira mais otimizada quando a gente está escrevendo eles. Pode ser que demore um pouco mais de tempo, mas você tem uma memorização maior. São esses 3 benefícios que eu queria deixar claro para você. E obviamente, aqui você deve ter percebido que a gente está voltando a cada 15 dias e revisando um pedaço da nossa matéria. Só seguir o calendário. Se você tiver qualquer dificuldade, olha o calendário para você ver quando você tem que fazer as destilações. E depois que você chegou no dia de número 45, você sabe exatamente o que você precisa fazer todos os dias. Criar uma lista nova. Depois de criar uma lista nova, volta lá no início do caderno e vê qual é a última lista que você fez de C para D e pula uma para frente. Depois avança umas páginas, vê qual foi a última lista que você fez de B para C e pula uma página, faz a próxima. E depois avança mais umas páginas e vê qual foi a última lista que você fez de A para B, avança uma página e faz a próxima. Você nem precisa mais de calendário. O teu próprio caderno vai te mostrar quando é que você tem que fazer as destilações, não tem problema. E a gente fazendo isso, a gente está usando um grande princípio de aprendizado acelerado, que é a repetição espaçada, que eu tenho um post gigantesco lá no meu blog falando sobre isso. Vou deixar um cardzinho aparecendo lá em cima para você, se você quiser ler mais sobre a repetição espaçada. Eu literalmente fiz um post épico sobre o assunto. Eu li mais de 100 artigos científicos para escrever um post para te mostrar exatamente tudo que você precisa para usar e o que é a repetição espaçada aplicada ao teu estudo. Bom, então basicamente a gente usa a repetição espaçada e a memória motora, né? Uma memorização mais otimizada quando a gente está usando esse método para aprender vocabulário. O que você tem que fazer agora no link da descrição que eu deixei embaixo, você pode entrar lá no grupo do Telegram, né? No grupo do Telegram. E o que você pode pegar? Lá em uma das mensagens fixadas, você vai clicar lá até você encontrar o calendário da lista de ouro, onde eu deixei essa foto que está aparecendo aí na sua tela, para que você possa acompanhar de uma maneira mais assertiva, beleza? Resuminho final, só para você entender como é que funciona a técnica. A técnica funciona o seguinte: você escreve 15 listas. Depois que você chegou na lista de número 15, você começa a fazer as destilações, até você chegar na lista de número 45. Quando você chega na lista de número 45, você vai sempre, daqui para frente, escrever uma lista nova, fazer uma destilação de A para B, de B para C, de C para D, a depender de qual lista for, né? Você sempre vai saber qual lista é, porque o seu próprio caderno vai te dizer. O bom aqui é, numere as listas, que cada conjunto de folha, né? Cada lista A tenha um número. Por exemplo, lista A de número 1, lista A2, A3, A4, A5, entende? É esse tipo de lista. Agora, os números das frases é bom você ir acumulando. Por exemplo, a minha lista A1, ela tinha o número 1, frase de número 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz apenas 5 frases por lista, o mínimo. Depois a minha lista B, ela não começava no número, né? A lista B não, desculpe. A minha lista A2, ela não começava, as minhas frases não começavam no número 1, 2, 3, não. Elas seguiam a ordem da lista anterior. Então a primeira frase da lista A2 era a frase 6, 7, 8, entendeu? 9 e 10. E aí sucessivamente. Minha lista A3 continuava 11, 12, 13, 14, 15. Por que isso? Porque imagina um dia você tá fazendo tua palavra de número 3.450, né? Poxa, isso é motivador, beleza? Quando você destila de um pro outro, quando você destila de A para B, você pode manter o número, né? O número da frase. Ou se você quiser e desenvolver outro sistema aí de anotação para fazer uma destilação, você pode fazer, mas eu sempre mantive o número só para ter bem certinho quais eram as palavras que eu precisava, beleza? Uma outra pergunta que muitas pessoas me fazem: Eliezer, e o que eu faço se chegarem muitas palavras na lista de número D, né? Na última listinha lá, o que eu faço? Bom,
o Dead Dave, né, que o cara que criou essa técnica, ele diz o seguinte: o que você tem que fazer é pegar um outro caderno e fazer o mesmo processo só com aquelas palavras que chegaram na lista D. E depois você tem que pegar um outro caderno para as outras palavras. É por isso que esse caderno aí, na verdade, são 3. É o caderno de bronze, prata e ouro. Mas eu acho que não vale a pena. Se uma palavra chegou na lista de número D, ou ela não é frequente, 2, não tá na hora de você aprender ela, eu deixo passar. Sempre pra mim assim foi melhor. Se você quiser usar outro caderno e continuar fazendo, ótimo. Eu prefiro economizar o meu tempo e arrumar espaço para palavras novas, beleza? A não ser que eu realmente queira aprender uma palavra. Aí sabe o que eu faço? Eu pego e uso ela como uma palavra nova, pego uma frase nova para a mesma palavra e crio uma entrada nova em uma outra lista, né? Uma outra lista A que eu tô fazendo e uma hora eu encontro ela de novo nas destilações, beleza? É isso que eu faço. Essa foi a nossa fake live de hoje. Por que é uma fake live? Porque eu não tô ao vivo, né? Provavelmente eu esteja no chat aí falando com vocês, mas eu precisei fazer esse time skip, né, e pulando o tempo para que eu te mostrasse essa técnica aí, como é interessante você usar, porque muitas pessoas não gostam de usar o Anki. Você não precisa se você não quiser. Você pode usar essa técnica que eu te mostrei. Você só precisa ver com atenção esse vídeo e prestar atenção no calendário. E depois que você chegar no dia de número 45, você nem precisa mais de calendário. Teu próprio caderno vai mostrar para você qual é a destilação que você tem que fazer e você segue daí para frente. Um último aviso é o seguinte: se você algum dia ficar sem fazer uma destilação ou sem escrever uma lista nova, etc., pula a destilação daquele dia, pula a lista daquele dia e continua daí pra frente, tá bom? Vai ser ruim se você pular tipo 2, 3, 4, 5 dias. Se você pular 7 dias, pode abandonar a lista de ouro e começar tudo de novo, tá bom? Começar uma lista de ouro do zero. Você não precisa reaprender as palavras novas, todas as palavras que você aprendeu. Não, pode começar uma lista de ouro do zero e começar daí pra frente. Então, não pule 7 dias, mas tu pulou 2, 3... pula as páginas, pula as destilações e continua daí pra frente, beleza? Senão fica um bolo de neve em que você demora muito pra tentar recuperar, você acaba mais prejudicando o teu aprendizado do que acelerando ele, beleza? Eu sou o Livio, fico por aqui, que Deus te abençoe, espero que você tenha gostado dessa técnica. Se ela ajudou você aí, deixa um like aí, se tu gostou, deixa um like nesse vídeo pra ajudar pro YouTube ajudar a espalhar ele aí, e também deixa nos comentários aí que idioma que você tá aprendendo, que eu vou querer saber como é que tá a tua lista, o processo da lista de ouro nesse idioma aí. Valeu? Eu sou o Livio, fico por aqui, que Deus te abençoe, a gente se vê na próxima quinta, falou?